Você é uma pessoa misericordiosa. Meu nome é Alan Dutton Júnior, sou evangelista na Igreja de Cristo, que se reúne no bairro do Guanabara, na cidade de Campinas. Você se considera uma pessoa misericordiosa? Você sabe o que significa isto? Misericórdia? Você se lembra da história de José no Egito? José era um jovem muito amado por seu pai. Seu pai não escondia o fato de que José era o seu filho predileto. Os outros irmãos, os seus irmãos, ficavam com inveja, com ciúme. Um dia, quando viram passar uma caravana, decidiram vender José como um escravo para o Egito. Ao chegarem em casa, mentiram para o seu pai, dizendo que José havia sido morto por um animal selvagem. Seu pai ficou muito triste. No entanto, Deus tinha grandes planos para José. O faraó ficou tão impressionado com José que ele lhe deu um cargo de muita responsabilidade. José passou a ser uma pessoa muito poderosa no Egito. A família de José, nesta época, estava passando fome. Seus irmãos foram então ao Egito para comprar alimento e José os reconheceu. Mas ao invés de pagar com a mesma moeda aos seus irmãos, José não fez isso. José ordenou que trouxessem toda a família para morar no Egito, para ali terem toda a comida necessária. Essa história você encontra no livro de Gênesis, no capítulo 50. Você se lembra da história do bom samaritano? Os samaritanos eram pessoas desprezadas pelos judeus. Um certo dia, um judeu ficou muito ferido e passou um sacerdote perto dele e não o ajudou. Um levita também passou perto dele e também não o ajudou. Mas um samaritano resolveu ajudar este pobre judeu. Este que era desprezado pelo judeu foi o único que o ajudou. Esta história você encontra em Lucas, no capítulo 10. Estas histórias nos ajudam a entender o que Jesus quis dizer com a palavra misericórdia. O que significa a palavra misericórdia? A palavra significa a habilidade de entrar na pele do outro para ver com seus próprios olhos, pensar com os seus pensamentos e sentir com os seus sentimentos. É mais do que somente sentir, é ação também. Significa sofrer junto. Significa sair daquele mundo pequeno de interesse pessoal e entrar em um mundo de ajuda aos outros, de entender as necessidades dos outros. José no Egito e o bom samaritano são exemplos de pessoas que exercitaram misericórdia. Ao invés de José pagar a seus irmãos com a mesma moeda, e ao invés do samaritano pagar aquele judeu com a mesma moeda, estes dois homens se desfizeram dos seus egos e ofereceram misericórdia. Não adiantaria nada o bom samaritano
ter somente sentimentos de compaixão por aquele judeu, se suas ações não demonstrassem isso também. O nosso texto hoje se encontra em Efésios capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo. Em Efésios capítulo 2, nós vamos ler os versículos 4 e 5. Efésios capítulo 2, 4 e 5 diz o seguinte: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus, através da sua grande misericórdia, nos deu Cristo. Jesus era uma pessoa misericordiosa. Quando ele levou os nossos pecados sobre si mesmo e morreu para nos reconciliar com Deus, ele demonstrou uma misericórdia intensa. Jesus entrou em nossa pele, teve compaixão por nossa condição e tomou ação para nos ajudar. Isto é misericórdia em sua mais perfeita exibição. Quantas pessoas você conhece cuja vida começa e acaba no pequeno mundo de interesses próprios? Esse tipo de pessoa gosta muito de falar sobre projetos e realizações pessoais. Se examinássemos nossas vidas, ficaríamos chocados com a quantidade de vezes que usamos o pronome meu. Eu quero falar sobre mim, minha casa, meus desejos, meus problemas, minhas ambições, meu qualquer outra coisa. Existe um lago na Palestina conhecido como Mar Morto. E é assim chamado por não ter vida marítima em suas águas. Este lago recebe água do Rio Jordão e de lá não sai nada. O mar apenas recebe e nunca compartilha. Infelizmente, assim também somos muitos de nós. Temos nossos estudos, nossa fé, nossos prédios, etc. Recebemos e muitas vezes não compartilhamos. Misericórdia é, então, compaixão e simpatia colocadas em ação. É tomar uma atitude positiva que vai ajudar a alguém que tem um problema. Significa que nós precisamos fazer muito mais do que sentir tristeza pelas pessoas que estão com alguma dificuldade. Precisamos agir e fazer algo para ajudar. Precisamos ser pessoas misericordiosas. Deus nos dá tantas coisas. Precisamos buscar nas pessoas com quem convivemos uma maneira de servi-las, de ajudá-las. Vamos ser pessoas misericordiosas hoje mesmo. Que o nosso Deus nos ajude a sermos pessoas misericordiosas. Procure alguém hoje mesmo que precise de sua compaixão e simpatia.
e ajude. Deus abençoe você. Amém.